Oi, eu sou o Carlos. Oi, eu sou o Fessi. Nós somos comadrinhas e esse é o Pod Madres. Oi, meus comadres, eu sou o Fessi, bem-vindos a mais um episódio do Pod Madres. Primeiro, antes de qualquer coisa, mandar aquele beijinho pro time aqui do Lea Hub, que tá sempre com a gente, fazendo esse projeto lindo, cada dia mais acontecer e ser tão bom quanto ele é. Obrigado, gente. E me sigam nas redes, @oifessi. Não deixem de seguir o Pod Madres nas redes sociais, @podmadres em todas elas, né? Exceto algumas duvidosas aí que às vezes o Carlos conta que tá, às vezes eu acho que ele tá. Ele tá lá e tá colocando o Pod Madres. Me contem, mandem prints. Gente, a Madre veio hoje? Toque, toque, toque. Ela tá aí? Ai, não quero atender. Oi, minhas comadres, tudo bem com vocês? Eu sou Carlos, Carlosita, Carloteira, Carlota Joaquim, o amor da sua vida. Você me encontra nas redes sociais como Carlos Noog, Noog. Fala suas redes aí, fala no final, mas fala no começo também. Quem tá no começo vai me seguir agora, @oifessi. E agora você pode fechar o vídeo agora da garagem. Não, nada disso, volta aqui. Então, comadres, no episódio dessa semana, a gente vai falar sobre autossabotagem. A autossabotagem pode ser entendida aí como um comportamento que nos leva a ter ações limitadoras e, num processo de repetição, é um comportamento que é bem prejudicial e afeta boa parte da população. E para falar desse assunto, a gente trouxe aqui hoje um convidado muito especial, o psicólogo Matheus Henrique. Matheus é formado pela PUC Minas em psicologia, tem a psicanálise como linha teórica de atendimento e atua na escuta clínica desde a sua graduação. O Matheus atua na PAC de Santa Luzia e hoje ele realiza atendimentos online, muito voltado para pautas de étnico-raciais, gênero e sexualidade. Matheus, seja muito bem-vindo, se apresente para nossas comadres. Obrigado, gente, por esse convite, foi bem especial o convite, obrigado. Então, sou o Matheus, sou formado em psicologia pela PUC. Tô aí nesse ramo clínico desde que eu já estava na graduação, sempre foi uma área que me interessou muito. Eu perpassei por várias áreas, passei pela social, passei por outras clínicas ampliadas, que eu acho que é importante também, para estabelecer essa escuta mais ampliada. E hoje, desde que formei, estava na clínica e hoje na clínica com atendimento online, voltado também para esses temas que você pontuou, mas de forma geral atendo pessoas, seres humanos. Héteros então, também, agora. Também venho, inclusive tenho muitos pacientes héteros. Mas as minhas redes sociais é um pouco cagada, eu falo que é um pouco cagada, é Matt Henry, MATTHNRIE. Então, tô aí nessas redes. Cagada não, falou tão chique. Soletrando, não pode mais. Soletrei direitinho, gente? Mas é porque sempre que eu falo, eu tenho que soletrar, porque geralmente as pessoas escrevem com H numa hora errada. A gente que inventa de fazer o user difícil, Depois vai chegar na era da internet. Quando você começa na era da internet, é uma coisa mais assim, uma coisa bem criativa. E agora que vira um negócio, uma ferramenta de trabalho, e a dificuldade que é pra você passar seu user pros outros. É justamente isso. Foi isso que eu pensei mesmo. Falei assim, gente, na época era ok, mas agora que eu preciso passar, aí as pessoas não sabem escrever e, obviamente, não vão me achar, E apesar de ser fechado, pode mencionar que eu aceito as pessoas. Aceito as pessoas, gente. Matheus, eu queria que você começasse explicando pra gente um pouquinho, contextualizando a autossabotagem e falando um pouquinho o que pode levar, uma pessoa a ter esse comportamento, normalmente o que é o causador, qual que é o ponto de partida, enfim. Eu acho interessante pensar que a autossabotagem é uma expressão sintomática, Então, uma vez que eu tô falando de uma expressão sintomática, há processos aí por detrás disso que façam que a pessoa chegue a esse comportamento de se autossabotar. Então, a gente tem que ficar atento a esses processos. E se são processos psíquicos, eles podem ser tanto conscientes para a pessoa quanto inconscientes. E aí que é um X da questão, Porque se a pessoa também é um processo inconsciente e ela não tem consciência disso, como que a gente vai trabalhar para que se tome consciência do que está acontecendo para que ela possa aí começar de fato a trabalhar nesse processo que acaba desvelando numa autossabotagem, Então a gente tem já, puxando um gancho mais à frente, por isso que o processo terapêutico é tão importante, porque ele que vai permitir com que essa pessoa acesse coisas que por muitas vezes ou ela ignorou, ou ela não tinha condições de
psíquicas mesmo de lidar com aquilo, né? Porque o aparelho psíquico, a consciência, não quer lidar com o desprazer. Então, como que a gente vai encarar esse desprazer ali de frente? Não vai ser sozinho que a gente vai fazer isso. Então, o processo terapêutico vai entrar aí enquanto uma ferramenta extremamente importante para que se desvele essas coisas e se entenda o porquê que eu estou caindo nessa autossabotagem. Né? E eu acho que também é interessante pensar que a autossabotagem não é só pensando no ramo profissional, né, mas também às vezes no pessoal. Então, às vezes, relacionamentos que sempre estão aí fadados a falir de alguma forma, né, eles começam bem, mas e aí um ponto interessante, né, esses relacionamentos podem apresentar coisas parecidas, né, são pessoas diferentes, mas os problemas que tinham em um acabam se apresentando no outro. Por que isso, né? Será que é acidental, é essa coisa que se repete? Muito provavelmente não é. Tem algo ali por detrás que faz com que se repita, que faz com que caia nesse mesmo lugar. Então, talvez no seu relacionamento, né, caia nessa autossabotagem porque existem processos ali que você não está consciente deles. Então, é interessante pensar que, para além do trabalho, né, então, às vezes você quer alcançar alguma coisa, algum objetivo no ramo do trabalho, no ramo acadêmico, né, se você for um academicista, e está tendo muita dificuldade de se organizar, ou de alcançar aquilo, ou de mesmo dar início àquilo, pode também ter esse ponto de autossabotagem aí, né? E falando da autossabotagem, eu queria pontuar aqui também a questão da repetição, né? O Freud traz aí um termo de compulsão à repetição que muitas das vezes nos leva a repetir comportamentos que nem sempre são saudáveis pra gente. Então, né, a gente repete algo que não se tem consciência, muitas das vezes, e a gente fica nessa coisa cíclica de não conseguir sair daquilo. Então, né, igual eu pontuei, às vezes você sai de um relacionamento que estava ruim, e você identificou algumas coisas que não estavam boas nele, e inicia um outro relacionamento, que começa tudo bem, mas eventualmente você começa a ver muito provavelmente aqueles mesmos problemas de antes, né? Então, por que caiu nesse lugar de novo? Então, a mesma coisa no seu trabalho. Você reclama que não estava conseguindo se organizar, aí talvez você pontua que era a demanda que estava muito alta, consegue trocar de serviço, novamente se vê ali preso na falta de organização do tempo. Porque, né? E aí, qual que vai ser o argumento que você vai utilizar dessa vez? Porque no outro era, né, o excesso de demanda. E agora, o que é? Então, um processo inconsciente que a pessoa não tinha consciência ali e estava repetindo, e aí, né, o processo terapêutico está aí para ajudar a identificar isso e a trabalhar sobre isso. Menino, vamos abrir uma sessão que eu identifiquei várias coisas aqui agora, né? Você falou de trabalho e de tempo, e aí eu lembrei exatamente de uma situação que é um exemplo de autossabotagem, assim, que eu já passei, que é de postergar entregas, né, deixar ali pra última hora e tal, e entender que se naquele momento, né, ali de aperto, de prazo, que eu mesmo ocasionei, que eu poderia ter me organizado melhor, eu fico extremamente ansioso, fico, ai meu Deus, não vai ficar bom, ai meu Deus, isso que não é o melhor que eu posso entregar, ou às vezes eu nem vou entregar o que deveria, eu mesmo que ocasionei, sabe, eu que delimitei aquele tempo, sendo que tem um mês que aquilo foi entregue. Então, eu tô me auto-sabotando para fazer uma coisa que eu não queria, que era entregar aquela demanda em cima da hora e tal, mas por N motivos a gente faz isso. Exatamente. Né? E eu acho que você traz algo que é interessante, que vou pontuar agora, mas vou deixar para falar mais à frente, né? Que é a responsabilização do seu próprio ato. Então, você reconhece que você postergou até um prazo que ficou talvez curto demais, e aí você acaba se estressando, fica ansioso, angustiado, porque você precisa entregar aquilo, né? Aí ou você entrega e não entrega na qualidade que você gostaria que estivesse, ou às vezes você não consegue entregar porque o prazo ficou curto demais, mas reconhecer que, peraí, não foi porque eu não tive tempo, né? Teve algo ali que me fez postergar, talvez porque não era um trabalho que você queria fazer tanto, é uma demanda um pouco mais chata, quem nunca, assim, deparou com uma demanda chata no serviço, né? E aí a gente faz justamente isso, tipo, vou dar uma arrastada nisso aqui, aí quando você vê tem 2 dias de prazo, você precisa correr pra fazer a coisa. Isso parte também, tipo assim, não sei, mas falando assim por mim, mas porque essa procrastinação, eu compartilho disso, e aí eu levo muito nas minhas sessões, que é também que eu sei que no final das contas eu vou fazer apertado, mas eu vou entregar. Porque eu dou conta, e aí eu vou deixar, né, os momentos que eu tenho, por exemplo, que eu deveria dedicar pra isso, tipo um final de semana ou algo assim, uma folga, um negócio,
eu vou aproveitar a minha vida, eu não vou fazer isso, porque eu sei que, tipo, no último minuto eu vou fazer muito apertado e vou entregar. Tipo, teve uma semana que eu tava super atolado no trabalho, e aí eu trabalho, estudo e tenho podcast, aí eu faço roteiro. Eu tinha que fazer roteiro, corte, trabalho da faculdade, e tinha umas coisas pra fazer, então, tipo assim, eu almoçava enquanto eu fazia, aí faltava, sei lá, um dia pra eu entregar tudo. Eu almoçava fazendo um atendimento pra no meu horário de almoço eu fazer um trabalho da faculdade, entendeu? E tipo, eu tinha outra coisa do meu trabalho também pra entregar. Aí no outro dia eu acordei mais cedo pra antes de eu entrar no trabalho, eu deixar isso pronto pra poder entregar no trabalho às 9 horas na hora que eu entrasse. Espero que a minha supervisora nova nunca veja esse episódio. Mas eu entreguei, isso é o que importa, não importa o prazo. Eu entreguei qualidade. Mas assim, disso, sabe? Teve uma época, inclusive, que eu fiquei um pouco fora, fiquei uns 20, 30 dias fora das redes, né? Vocês que seguem, a gente falou disso aqui. E justamente por isso, porque isso acendeu em mim, assim, que chegou um final de semana, foi algum feriado prolongado, eu tava com uma demanda de coisas pra fazer, assim, acumuladas. Era coisa do podcast, para as nossas redes, os cortes, roteiros, assim. Normalmente eu legendo os vídeos. E coisas do teatro. Eu tinha, tipo, de várias matérias, textos pra decorar e trabalhos pra fazer. E aí eu tive, sei lá, 4 dias direto em casa, assim, coçando os 4 dias. Eu não fazia nada, eu só ficava deitado, assistindo série, botei minhas séries em dia, mexendo na internet, tipo assim, ficava muito no telefone. E aí foi chegando domingo à noite, eu falei, meu Deus, chegou a semana de novo, eu não tenho nada e na semana eu não vou ter tempo. E aí vira essa loucura. E aí eu falei assim, não, já identifiquei uma coisa que me distrai muito, redes sociais, porque aí se eu não ficar com isso no meu celular, eu vou procurar outra coisa pra fazer. Qual que é a outra coisa que eu vou procurar pra fazer? As coisas que eu tenho que fazer e entregar. Vou gastar meu tempo com elas. E aí eu também, tipo, sem estar na internet, eu não vejo as pessoas saindo. Eu sofro muito de FOMO, gente. Eu vejo o povo na rua já, quero curtir, quero viver a vida, vamos nos permitir. E aí eu tive essa atitude, sabe? E aí foi um mês que eu rendi pra caramba, assim, que eu consegui me organizar muito, assim, e aí até quando eu voltei já decidida, tipo assim, desativar notificações, porque era uma coisa também, assim, eu ficava trabalhando e o celular aqui, ó, então, tipo assim, eu respondia tudo na hora, e não sei o quê, e visualizando, e mandou, sabe, assim, de abrir na hora que chegou e tal, não deixar ninguém esperando, e aí as minhas obrigações vão esperando. Elas podem esperar, as pessoas não. E aí, tipo assim, nossa, tem dia que o Matheus me manda 1000 coisas, por exemplo, no grupo que a gente tem, né? Só do Podmares. E que eu vou responder, tipo, às vezes só no final do dia, porque eu tive um dia lotado e eu não tive tempo pra isso, mas que bom, sabe? Porque aí eu consegui focar as coisas, eu respondi ele no momento que eu tinha pra responder. E não só ele, mas, tipo assim, qualquer outra coisa, e de focar muito. E aí eu fico pensando... Fiquei pensando nisso agora, né? Falei. Mas pode falar. É que eu ia falar que eu partilho também disso, de rede social me distrair. Eu tenho um problema com a notificação, eu não gosto de ver notificação no telefone. Então quando eu vejo que tá muita coisa, aí eu tenho vontade de ir lá. E eu faço justamente esse exercício, de talvez deixar o telefone mais longe de mim, no silencioso. Principalmente quando eu preciso focar, que eu preciso realmente fazer aquilo, não tem o que eu fazer. Então, tipo assim, é o seu prazo. Então vai. Aí eu faço esse exercício de me afastar do celular, de coisas que vão me distrair, pra eu conseguir me concentrar naquilo ali, sabe? Porque senão eu vou de arrasto ali nas redes sociais. TikTok, então, gente, eu desativei notificações. Não me permito notificação no TikTok. Eu desativei a notificação de tudo. E, tipo assim, depois quando eu voltei, porque quando eu tirei, tipo assim, eu desativei as redes e apaguei os aplicativos do telefone. Porque aí às vezes eu ia no automático. Já entrei no ônibus e ia embora pra casa. Eu já abria direto, assim, procurar o Instagram pra abrir um feed, ver alguma coisa, me distrair, ler uns tweets. E aí não tinha o aplicativo lá. Então eu colocava ele no bolso, sei lá, ficava escutando minha música, ia embora, olhava as pessoas, prestava atenção na conversa dos outros, ou ia ler um texto que eu precisava decorar, aproveitava, né, pra ler no ônibus e tal. E aí quando eu voltei, eu falei assim, então vou voltar diminuindo o ritmo com as notificações, tirando as notificações. Mas aí às vezes me dava uma ansiedadezinha, tipo assim, pegar, nossa, será que tem alguma coisa? Deixa eu abrir aqui pra ver. E agora eu já tô trabalhando de deixar ele fora do meu alcance visual. Então, tipo assim, se eu tô trabalhando presencial e tal, eu deixo ele na mochila, eu coloco ele atrás do notebook pra eu não ver, porque aí já não vai vibrar notificação nem nada. Só vou pegar nele na hora que eu lembrar, tipo, na hora do meu almoço e tal. Mas é um processão, assim. Tem uma coisa que eu uso, que é essa... Como os 3 têm iPhone, mas quem tem em casa também eu sei que tem. Que é aquele modo, você cria um modo. Então, o meu modo trabalho só aparece notificações do meu WhatsApp corporativo, que eu fiz também esse processo de ter um número só pra trabalho. Porque senão eu fico, tipo assim, no meu trabalho hoje a gente tem muitos grupos e tal. Então, ia me deixar muito ansioso, tipo, receber isso no fim de semana. E e-mail. Então, eu não recebo mais nada. Então, no meu almoço que eu vou lá, eu fico,
fulano no Twitter, não sei o quê. Claro que vira e mexe, se eu quiser ver, eu vejo, mas eu deixo tudo desativado, porque me distrai muito. Aí, fim de semana, eu deixo tudo ativado, aí eu inverto. Não recebo notificação do WhatsApp corporativo e nem e-mail corporativo. Não recebo. E-mail corporativo já até tirei do meu telefone, que era uma coisa que me dava muita ansiedade, assim, fora do horário de trabalho. Aí eu não coloco, tipo assim, tem uns meninos do meu trabalho que colocam um chat do trabalho, e aí, tipo assim, às vezes não tá no horário de trabalho, aí você manda uma coisa, a pessoa vai lá e responde. Eu falei, por que você tá me respondendo? Você não tá trabalhando. Não é urgente, pode me responder só na segunda-feira. Se eu precisasse falar com você agora, eu te ligava. Não precisa me responder. Eu não coloco chat de coisa meio empresarial no telefone, nem mal do podcast. Se é uma só urgência, o Podmad, a ligação tá aí pra isso. Porque hoje em dia é pouco usual ligar, né? Nossa, gente, odeio, tá? Não me liga. Então, se você acabou de falar que se for urgente pode te ligar. Se for urgente. Se não for, não liga. Porque o fato de já estar ligando, você já vai perceber que é algo urgente. Né? Então... Aí depende da pessoa. Porque um beijo pro meu tio Geraldo. Mas é porque teve um dia que tipo, eu acordei e ele falou assim, seu tio pediu pra você ligar pra ele, que ele precisa conversar com você. Eu falei, gente... Não mandou um áudio adiantando o assunto? O que é? Fui ligar. Ah, não, porque o Galpão estreou o espetáculo e aí tá com a temporada toda esgotada. Se você souber que eles vão voltar ao estreia da temporada, você me avisa. Tipo assim, mano, você não podia ter me passado um áudio pedindo isso, não? Beijo, tio. Assim, pessoas mais velhas a gente entende, né? É da época deles. Falar no tele. Minha mãe adora, gente. Nossa, minha mãe. Eu falo que minha mãe poderia trabalhar em telemarketing facilmente, porque vai gostar de um telefone assim. Eu falo, acho que é geracional, né? Minha mãe adora. Eu tava lendo que os boomers mesmo, a geração deles é muito disso do telefone. Ela gosta de chamada de vídeo também. Minha mãe adora, tipo assim, ficar com a minha sobrinha. Eu tenho uma irmã com ela nos Estados Unidos, aí, tipo assim, a minha sobrinha liga pra ela às vezes de tarde, tá em casa total, e elas ficam de vídeo chamada um tempo. Ela adora. Beijo, mãe. Ela falou que eu nunca mandei beijo pra ela, você acredita? Beijo, eu mando beijo pra sua mãe, você não manda. Beijo, assim. Enfim, vamos seguindo. Como que você acha que... acho que a gente até falou um pouquinho aqui, mas talvez é interessante a gente falar separadamente de cada um, né? Como que a autossabotagem pode afetar a vida pessoal, a profissional e a emocional da gente, né? Profissional, acredito que seja aquilo que, né, eu acabei pontuando, que é quando você tem um objetivo, e não, é interessante, né? Pode ser também isso, você tem um objetivo ali no seu trabalho e você não está conseguindo alcançar ele, mas não é só não conseguir alcançar, é perceber que você não está alcançando porque os seus hábitos para alcançar aquilo não estão sendo muito saudáveis. Então, né, você fica procrastinando muito, você não consegue dar início àquilo, ou você está sempre se distraindo e acaba não dando vazão àquilo. Então, você começa a fazer e aí se distrai e acaba indo para distração e não consegue focar. Então, isso pode indicar que você está se sabotando ali para alcançar algo, né? E também a gente pode colocar aqueles pensamentos de autodúvidas, né? Será que eu sou capaz? Será que eu tenho a capacitação? Eu acho que se questionar não tem problema. É bom fazer exercício de questionar. Mas quando você se questiona sempre já naquele lugar negativo, né? Então, tipo assim, eu tô me questionando, mas eu já sei que, eu acho que eu não consigo. Eu acho que isso aqui não é pra mim. Mas, pera, né? Vamos tentar? Talvez você se surpreenda e veja que não, eu tô completamente capaz de fazer isso aqui que eu quero, que eu estou me propondo a. E o outro exemplo também que eu havia dado, então às vezes você tá tendo dificuldades no seu trabalho, você troca de trabalho e no início tudo ok, e você acaba depois percebendo que você tá no mesmo lugar que antes. Então, peraí, o contexto é parecido, mas são dois lugares diferentes, né? São duas empresas diferentes, então que tem muito provavelmente objetivos diferentes, formas de se trabalhar diferentes, mas você caiu no mesmo lugar. Então, talvez tenha algo aí por detrás que tá te levando, né? O exemplo que eu tinha dado, então, por exemplo, da pessoa que não consegue se organizar no tempo. Então, será que é um problema com a empresa mesmo, as demandas, ou é você que não tá conseguindo se organizar para poder entregar tudo que tem que ser entregue, né? Então, se pensar sobre isso, eu acho que no ramo do trabalho, né? E aí também entra qual seja o seu trabalho, seja na academia, seja na empresa, enfim, aonde você trabalhar, perceber esses comportamentos que podem estar te impedindo de alcançar aquilo que você quer, ou mesmo de entregar o que você precisa entregar. Sabe? Pode falar. Que eu já ia passar para o âmbito pessoal, né? Que eu acho que o âmbito pessoal e emocional eles podem estar bem próximos. Então você pode também, igual o exemplo que eu havia dado, vou voltar nele, relacionamentos, que eu acho que é algo muito interessante. Aquele famoso ditado, dedo podre. Será que é o dedo mesmo que é podre? Ou se você não tá fazendo escolhas inconscientes que estão te levando para aquele mesmo lugar, sabe? Por isso que eu falei que a terapia vai ser
de extrema importância, porque como que você vai identificar algo inconsciente? Porque se é inconsciente e você não tá percebendo, logo você não quer se haver com aquilo, né? E assim, gente, tô falando você, todos nós fazemos isso, né? Eu, inclusive. Nós profissionais. Exatamente, a gente também, todos nós fazemos isso. Eu acho que o processo terapêutico é importante pra gente justamente reconhecer isso. Mas então, e esse dedo podre, né? Que fala, nossa, mas você tem um dedo podre, né? Acaba caindo ali no mesmo lugar. Será mesmo que é esse dedo podre? Será que não tem algum processo por detrás que você não tá consciente dele, que tá te levando pra esse exato mesmo lugar, né? E infelizmente até mesmo para relacionamentos que não são sadios, né? Não só de problemas, sei lá, que sejam de ciúmes, mas pra algo que seja também mais grave, né? Algum abuso físico, psíquico, que seja. Isso pode acontecer. Então, vamos entender o que está por detrás disso, que você pode estar aí num processo de repetição, que eu falei, né? Então você está repetindo o comportamento. Vamos entender, então, esse ciclo para barrar ele, né? Para tentar sair dele e fazer movimentos diferentes para que aí sim você comece a conseguir relacionamentos mais saudáveis. E eu falo relacionamento não só necessariamente amoroso, seja com sua família, com amigos, né? Às vezes. E outra coisa também. Quando você começa o processo terapêutico, você pode perceber que talvez aquela relação ali não é pra você. Ela não é saudável pra você, né? Você tá fazendo seu movimento de entendimento seu, você tá ali no seu processo, e aí você percebe que, peraí, tem muita coisa aqui que não é minha, é do outro. E eu tava me deixando afetar com o que era do outro. E aí, se esse outro também não fizer o exercício de se perceber, muito provavelmente você vai querer se retirar dessa relação, porque você vê que ela não tá dando certo, né? Não é pra você, tipo, isso aqui eu acho que é o momento de eu fazer uma escolha saudável, de me retirar, né? A gente também tem que saber esse momento, que é extremamente importante. Persistir em algo que não é saudável também, às vezes, acaba tá ali do lado da autossabotagem também. Você falou isso aí de entender também. Eu tive algumas relações que durante o processo terapêutico eu entendi que tinha que sair, porque aquela pessoa enfim, tinha enredos ali em torno, mas ela fazia eu pensar que eu era uma outra pessoa, sabe? Mudar a minha ótica sobre mim mesmo, sobre o que eu quero da minha vida, sobre o que eu acho da minha pessoa, se eu sou legal, se eu não sou, se eu mereço o afeto, se não, onde eu quero estar, onde eu vou, sabe? Então, o processo terapêutico ali durante algumas situações assim, amorosas e também de amizade também, de encerrar. Exatamente. Teve uma amizade que eu encerrei, assim, muitas pessoas podem julgar isso, mas foi por conta de política, né? A pessoa é de um partido, assim, que é uma amizade de infância, mas pra mim, no meu ciclo de amizade íntimo, meus amigos, eu não permito porque vai contra a minha existência. Então, de tipo, por que eu tenho que aceitar isso, sabe? Por que eu tenho que ficar ali mantendo essa amizade? Eu não preciso, sabe? Então é importante pra gente não se anular. Exatamente. Nessas relações também. Acho que quando você traz essa questão do tempo, né, de amizade ou tempo de relacionamento, às vezes as pessoas se prendem a isso, né? Mas são tantos anos, eu vou jogar isso por água abaixo. Mas espera, são tantos anos. Com certeza tiveram ótimos momentos, mas pode ser também que tiveram, hoje não está mais nesse ótimo momento. Então, será que por causa do tempo de amizade ali, vale a pena persistir por algo que não te faz bem, né? Que eu gosto de assim, mudava a minha ótica de mim mesmo. Cara, já pensou? Você começar a se olhar de uma forma diferente, se martirizar por coisas talvez que você nem se martirizava, porque você tá mantendo uma relação que não é saudável pra você, né? E aí, eu acho que o processo terapêutico é interessante pra isso também, pra você entender aquilo que é de sua responsabilidade. Então, por que você tá se permitindo manter naquela relação, né? Por que não, de fato, fazer o corte? Claro que vai ser difícil. Qualquer coisa que se perde, né? É um processo, né? É uma elaboração ali. Uma amizade, um amor, um familiar. Mas, às vezes, é necessário perder pra preservar o eu mesmo, né? Estou num lugar mais saudável sem você aqui. Infelizmente, é o melhor pra mim. Né? Você não tá fazendo movimentações para mudar, eu já tô fazendo as minhas, né? É uma via de mão dupla, então o outro também precisa fazer a parte dele. E inclusive você deu o exemplo aí dessa questão de padrões, né? Enfim. E é engraçado que eu fico pensando nas minhas repetições, assim, hoje eu tenho muito mais consciência das minhas repetições, e quando eu percebo que essa repetição tá acontecendo, eu paro, ao menos entendo de onde ela tá vindo,
e levo pra minha querida, levo pra terapeuta pra gente poder conversar sobre. Mas eu vejo, assim, muitas pessoas do meu ciclo que as relações que eles têm são sempre iguais. E aí a pessoa reclama de estar naquele lugar e continua ali. Às vezes a gente até tenta ali, de alguma forma, auxiliar, contribuir, trazer uma discussão, trazer um ponto. Mas a pessoa, ela tá tão dentro disso que ela não consegue olhar pra si mesmo, sabe? É muito difícil. E aproveitando que você já falou um pouco disso, eu queria que você trouxesse, assim, realmente como que vai ser o processo terapêutico, assim, em relação à autossabotagem, como que isso, né, pode ser trabalhado na terapia, se é a partir do entendimento mesmo, né, de fazer com que o indivíduo entenda esse comportamento, mas acho que não só do entendimento, porque às vezes o entendimento acontece, ele vem, mas às vezes não pode parar no entendimento, né, tem que partir para ação também, e eu falo isso porque eu sou uma pessoa que eu já tenho o entendimento dos meus padrões, e aí, para ir do entendimento pro agir também, ainda é um processão, assim, eu estou nesse processão, assim, e queria que você falasse um pouquinho disso. São muitos processos. Processos em cima de processos. E é muito legal quando você traz isso, quando você fala, eu já tenho entendimento dos meus processos, mas isso parece não adiantar nada. Porque você não age, né? Tipo, eu já entendi aonde que tá a autossabotagem. Qual que é a repetição? Onde eu me autodeprecio? O que que faz? Ah, tá. Qual que é o mote? É um medo. Ah, então tá bom, obrigado. Até a próxima sessão. Gente, mas é doloroso dizer isso, mas é interessante porque é isso. Saber o sintoma não necessariamente vai fazer uma diferença. Eu preciso entender quais são os processos por detrás desse sintoma, ao que ele está se ligando. E assim, obviamente quando eu falo eu entender, é eu e o paciente, né? A gente ali na caminhada fazer. Porque uma coisa também porque às vezes o paciente já até disse, já expôs certas coisas que a gente pode associar ao que pode estar ligado a esse processo dele de autossabotagem, a essas repetições, mas essa pessoa ainda não consegue se haver com isso. Ela não consegue reconhecer aquilo. Porque a forma como ela elaborou, naquele momento da vida dela, no passado, foi de uma forma diferente, porque era a forma que ela deu conta para lidar com aquilo naquele momento. Então, vamos pegar um exemplo aqui, que foi até num livro que eu estava fazendo a leitura dele. A pessoa trazia uma mulher que a relação dela com o pai era um pai agressivo, um pai que batia e agredia verbalmente também. E a forma como ela teve de elaborar aquilo que ela deu conta no passado foi colocando aquilo enquanto uma expressão de amor. E imagina essa pessoa, essa mulher, ter que fazer o processo dela de primeiro reconhecer que aquilo não era amor. Porque uma vez que ela reconhece que aquilo não era amor, ela já vai mudar a visão que ela tem da relação com o pai. E reconhecer isso também entrar em contato com aquilo que ela não queria saber com. Tipo, eu não quero olhar para essa relação e reconhecer que ela era uma relação abusiva, uma relação tóxica, uma relação ruim. Então, o processo terapêutico vai ser justamente para trabalhar aí, né? Você não só falar dos seus padrões, a gente conseguir de fato identificá-los, mas ir por detrás dele. E por detrás das conexões que foram feitas de forma inconsciente e que agora a gente vai precisar olhar para elas e aí, a partir delas, começar esse processo de elaboração. Porque aí a gente já muda o destino da terapia, né? Você já tá num outro lugar, você tá num lugar de quem consegue mesmo, e não tô falando que vai ser fácil, não tô falando que vai ser agradável, vai ser um processo difícil, árduo, vai ter dias que você vai querer chorar, vai sair da terapia chorando, vai ter dias que você pode até sair da terapia com raiva do seu terapeuta, e isso é natural, mas é por causa disso, porque você agora tá se permitindo, de fato, olhar para aquilo que era extremamente desagradável, olhar para aquilo que eu ignorei, olhar para aquilo que eu tranquei ali as 7 chaves, joguei a chave fora, enfiei esse baú, enterrei ele e agora eu tô desenterrando, agora eu tô olhando pra isso. Então o processo terapêutico é justamente isso. É muito mais complexo, né, gente? Por isso que quando eu falo que a autossabotagem é só um sintoma, um sintoma, é justamente nisso, porque o que tá por detrás dela é muito doloroso de se olhar para, né? E não depende, é muito complicado de fazer isso sozinho, por isso que é importante o processo terapêutico para que o terapeuta consiga caminhar e ajudar essa pessoa a se haver com essas questões, né? E é óbvio, vai ter que ter o querer dela, né? Então, uma vez que ela se depara com aquilo, ela pode também falar assim, não quero.
Então tem gente que termina o processo terapêutico, Uhum. ou muda de terapeuta, Uhum. né? Porque ela tocou num ponto ali que foi muito sensível. Ou só para de trazer a pauta mesmo, Ó. né? Na próxima sessão começar outras pautas. Exatamente. É. Ela pode também fazer justamente o movimento que ela fez no passado. Ela não conseguiu saber com aquilo e deu uma significação para aquela relação. E aí ela encostou ali, mas ainda não quero falar disso, não quero me ver com isso. Então, a gente vai perpassar por outros caminhos até que talvez seja possível voltar de novo naquilo. Acho que é de momento também, assim, porque eu já me deparei também que naquele momento, ó, não consigo digerir isso e tal. Mas não saiu, mas também vai do esforço de cada um. E, tipo, deixa eu revisitar isso, que agora eu não consigo falar, e trazer em um outro momento, sabe? Eu acho que vai disso também. Mas você falou de sair da sessão com a raiva da terapia. Já teve uma ocasião que, tipo assim, ela me deu uma macetada. Nossa, que tipo assim, eu fui muito mal pra terapia. E eu saí muito pior. Porque chegou num lugar muito mais fundo que você falou, né? Tá numa camada e chegou em outra, muito mais funda e tal. E aí eu saí com muita raiva. Eu falei, meu Deus. Mas em outro momento fez sentido aquilo, sabe? Eu acho que também é muita gente deixar as coisas irem com calma também. Exato. Porque às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Outro dia a minha terapeuta também deu essa dica, né? Assim, esse ano vem sendo um ano com muitas coisas novas, assim, né? Não, podcast, por exemplo, é uma coisa nova, né? Mudei de trabalho, né? Tenho um relacionamento. E outras coisas de mudança mesmo. Quero ter uma saúde melhor, fazer exercício físico, eu detesto fazer uma dieta. Então, assim, são muitas coisas, né? Coisas de sono também, que eu tô tentando melhorar, a forma que eu durmo e tal. E aí ela foi, Matheus, mas você tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Cuidado pra você não se sobrecarregar de tantas. Você quer ser uma pessoa melhor? Tudo bem você entender. Mas a gente é aquilo que a gente consegue ser. E a psicóloga é ninguém menos que a Débora ser. Débora ser. A gente é o que a gente consegue ser. Então é buscar esse equilíbrio também pra gente ir se dedicando, né, ali nas áreazinhas da vida. Não buscando. Buscando um equilíbrio mesmo, né? Sim. Sabe? Exato. É. Não, pode falar. Não, eu ia falar que é isso, né? É importante também perceber isso, né? Uhum. Pera, eu não estou me sobrecarregando demais de coisas pra fazer, tipo, na busca de um equilíbrio. Porque às vezes, buscando equilíbrio, você se desequilibra. Então, é muito interessante isso. Fazer sempre esse exercício de, peraí, esse aqui tá um pouco demais, né? Então, a pontuação dela foi ótima. E quando você traz isso de, tipo, nossa, que raiva que eu fiquei dela ali. Isso acontece. Isso faz parte do processo, isso faz parte do manejo. Então, na próxima sessão, você pode chegar e falar, nossa, eu fiquei com muita raiva de você. E ser isso ser trabalhado ali dentro do processo terapêutico. Eu brinco com os meus amigos, né? Tanto os psicólogos já sabem disso, mas os meus amigos que não são psicólogos, que a gente brinca, fala assim, olha, se você vai numa terapia e sai de lá todo dia alegre e saltitante, algo tá errado. Porque, peraí, gente, olhar pra si não é fácil. Não. Não é fácil, nem sempre é agradável, sabe? Então, todos os dias, é claro que pode ter um dia que vai ser mais leve, né? Mas todas as vezes, todas as suas sessões alegre e saltitante, tem algo errado aí, sabe? Nesse processo. Você falou disso e depois de muito tempo que eu consegui sair alegre e saltitante, sabe? Então, assim, recente, assim, eu tenho saído, né, assim, nesse ano, de conclusões, sabe? Fechou esse raciocínio, a gente conseguiu trabalhar, entender e tal. E aí eu saio, ai, gente, que bom que eu fechei essa etapa, assim, sobre esse assunto. Que também é a gente comemorar essas vitórias, porque olhar pra si é muito difícil. E se você consegue olhar de uma forma carinhosa também, mesmo que seja um assunto muito delicado, receptivo, falar, gente, eu entendi, que legal, consegui entender. Porque tem gente que nem caga pra situação, sabe? Exatamente. Eu acho que tem um ponto interessante também no processo terapêutico, que é o consentimento. Então, às vezes, a gente vai consentir que determinadas coisas, elas estão ali. É como manejar elas. Então, trazendo uma pauta que a gente já até falou, a procrastinação. Às vezes, é isso, ela faz parte. Mas eu manejo ela de uma forma que eu não estou num lugar que vai me causar ansiedade, angústia. Não vai me levar para um lugar ruim. Eu procrastino, mas eu consigo manejar para que me procrastine ainda dentro de um tempo que eu vou conseguir fazer as minhas coisas de uma forma saudável, sabe? Parece absurdo falar isso, mas consentimentos com o que faz parte da gente, que é um traço da gente. Então, é manejar também, né? Então, ok, eu procrastino.
Se hoje eu deixo pro último dia, vamos então tentar manejar isso para que eu me dê pelo menos 3 dias para conseguir fazer isso. E também aí fazer o exercício de saber com o que você está trabalhando. Então, se a minha demanda muito, né, ou se eu tenho que entregar a demanda muito, então, quanto tempo que eu preciso para fazer isso aqui? E aí se organizar para que você se permita esse tempo para fazer de uma forma que não vai te deixar zuretinha da vida, né? Ou atrapalhar em outras coisas, porque às vezes você precisa dedicar tanto que as outras coisas ficam prejudicadas. Então, o Carlos que trabalha e estuda, malha e, né, tantas outras coisas. Agora não malha, tá atrapalhando aonde? No meu projeto padrão. Não malha. 2 semanas que eu piso na academia. Um beijo pra Monique, minha personal. Ela nem me manda mensagem mais. O cara já falou assim, já entreguei pra Deus. É isso. Então, por exemplo, uma coisa pode acabar ficando prejudicada, né? Porque procrastinou tanto que o prazo ficou tão curto que não deu tempo de fazer as outras coisas também. Então também é uma questão de manejo, né? Você acabou de dar um exemplo, inclusive é a próxima pergunta, né, que a gente pensou aqui, que se existem essas estratégias pra gente, que permite, né, a gente identificar, entender esses padrões de autossabotagem e conseguir superar ou enfrentar. Eu acho que é interessante pensar em lugares cíclicos, né, que foi o que a gente pontuou anteriormente. Se você se vê sempre no mesmo lugar, né, mesmo que em contextos diferentes, com pessoas diferentes, mas acaba caindo naquele mesmo lugar, se perguntar, mas peraí, tem uma coisa de errado, porque a pessoa é diferente, mas o lugar que a gente acabou caindo é o mesmo, então tem alguma coisa aí, né? Então, essas questões também de tipo, tem prazos, nunca conseguem cumprir, tem várias atividades para fazer e não consegue fazê-las, né? Sempre tudo muito atropelado, ou faz, entrega tudo, mas tudo bem meia boca ali, vamos dizer, né? Nada com a qualidade que você sabe que pode entregar, que eu acho que é importante pontuar isso. Você sabe que poderia entregar algo melhor, né? Você sabe que poderia fazer melhor, mas porque se desorganizou, não conseguiu entregar nenhuma das coisas que você tinha que entregar de uma forma boa e sadia. Então, esses comportamentos muito cíclicos, com grupos diferentes, em contextos diferentes, eu acho que é importante de se questionar. E também sempre, aquilo que eu falei da autodúvida, né? Se é uma autodúvida de um lugar sadio, de tipo, né, vamos entender aqui, ok. Mas se é sempre você de um lugar de autodepreciativo, você é sempre num lugar que tipo, eu não posso, eu não consigo, vamos entender então que imagem que foi essa criada, que você tá sempre nesse lugar meio que de dejeto, né? Que não presta, que não vale nada, de que não consegue nada. Então vamos entender. E o que é interessante falar disso já me leva a um outro tópico que vocês colocaram no roteiro, que é sobre a população LGBT, né? E que aí eu trago não só a população LGBT, mas mulheres, pessoas racializadas, pretas, indígenas, que, né, a gente vive numa sociedade potencializadora do homem branco hétero cis. Tudo que foge disso já tá passando ali já é enquadrado em caixas, né? Então a mulher tem um lugar definido. Óbvio, a gente tem que reconhecer que hoje tem esse espaço para discutir, tem se melhorado, tem se avançado na discussão, mas ainda tem muito a melhorar e a gente sabe que o machismo ainda tá aí, persiste, né, na nossa sociedade. Então, esses grupos são colocados em lugares que, tipo assim, você só pode fazer isso, você só pode fazer aquilo, você só pode fazer aquilo lá. Então, são afetados de forma diferente? A gente pode ser afetado de forma diferente, sim. Porque talvez esse questionamento, esse autoquestionamento desse lugar depreciativo, seja mais persistente nesses grupos do que no homem branco, hétero, cis, sabe? Não que eles não possam ter esses questionamentos, mas os nossos grupos, né, por estarem nesses lugares marginalizados, lugares mais limitados, então, a mulher não pode estar em tecnologia, mas por que não? Né? LGBT não pode estar nos esportes, por que não? Né? Pessoas pretas não podem estar em lugares de chefia, né, em lugares que né, não sejam também exclusivamente no esporte, por que não? Né? Mas essas construções, e aí acho que a gente tem que entender que a construção subjetiva, ela tem um atravessamento social, ela tem um atravessamento da família que tá criando aquela pessoa. Então, essa família questiona, né? Ela tem aparato para poder questionar essas construções sociais e conversar disso com seus filhos, né? Ou não, às vezes acaba acatando ali, né, alguma coisa ou outra, e aquilo que é social acaba também sendo ensinado dentro de casa, né, persistendo dentro de casa. Então, isso aí vai definindo se eu vou conseguir olhar para mim de uma forma mais leve, mais saudável,
ou se eu sempre vou olhar pra mim com essa crítica muito grande, né? Então, tipo assim, será que esse lugar me cabe? Né? Então, enquanto mulher, né, ela tá num lugar que é majoritariamente masculino. Ela pode se questionar, tipo, será que eu devo ficar aqui? Ela tem toda a capacitação para estar ali, né, técnica, para poder estar ali. Talvez ela até seja melhor do que a grande maioria dos homens que estão ali. Mas ela vai se questionar se aquele é o lugar dela, simplesmente porque ela foi ensinada, né, às vezes socialmente falando, e também às vezes dentro de casa foi ensinada que aquele lugar não era para ela. E aí pode cair nesse lugar de, né, vou me sabotar para acabar sendo, sei lá, mandada embora. Não que ela vai fazer isso de forma consciente, mas ela vai emitir comportamentos ali que vão levar ela ao, talvez, esse lugar da demissão, né? E aí, quando a gente fala de cíclico, isso não vai acontecer só numa empresa. Ela vai mudar de empresa, o questionamento vai voltar, e aí ela vai cair nesse mesmo lugar de, né, de comportamentos de autossabotagem que vão levar à demissão dela. E aí o processo terapêutico vai entrar justamente isso, para ela se haver ali com, peraí, que construção de imagem é essa que ela tem, para que ela, né, não pode? De quem? É dela? Será que é dela? Será que talvez não foi algum familiar que fez parte dessa construção subjetiva dela, que colocou nela que ela não pode ocupar aquele lugar? E aí, por algum motivo, e aí aqui quando a gente fala de responsabilização, também entender isso, peraí, por que eu ainda tô sustentando esse lugar? Né? Você identifica lá que é um exemplo, né? O pai que sempre colocou esse lugar talvez muito feminino, que tecnologia não é para ela, e é uma pessoa que ama tecnologia, né? E aí ela se forma, até consegue se formar dentro do ramo da tecnologia, começa a trabalhar, mas sempre nesse lugar, começa a trabalhar e mandar embora, começa a trabalhar e mandar embora, e esse comportamento se persiste. E aí quando ela vai para o processo terapêutico, ela descobre que tem essa imagem construída pelo pai, que aquele lugar não pertence a ela. Mas por algum motivo, ela ainda está persistindo naquele lugar. Então, assim, processo terapêutico, será que ela tinha consciência de que essa imagem ainda, ela catava ela, né? Desse não lugar da mulher na tecnologia, né? Então, é bem complexo, né? Acho que essas populações que a gente pontuou são, sim, acho que demarcadas de formas majoritariamente de talvez cair nesse lugar de uma autossabotagem, de um autoquestionamento que não é sadio, que não é leve, que é sempre muito arraigado de críticas, de preconceitos. Né? Diante disso que você até falou, eu até pensei aqui, quando a gente é criado, né, essas populações que você citou, tudo é tirado da gente. Então, tipo assim, você não pode ser feminino, você não pode estar em tal lugar, Exatamente. você não pode. É sempre te tiram tudo. Que não pode. Tipo assim, te tiram a sua feminilidade, você não pode. Você gosta de ser feminino. Te tiram o gostar de esporte porque você é gay. Gente, mas deixa ele jogar bola. Exatamente. Então, tipo, tudo é tirado, né? Então, eu acho que vem também desse processo da gente pegar isso de volta, né? Exato. Reconstruir Exato. isso de volta. E aí, assim, pensa. Você, né, estabeleceu a relação ali com seus pais. E eles colocavam essa imagem pra você de que, você é gay, mas não pode ser afeminado. Mas por ser gay não pode também estar lá no futebol, né? Porque o que vão pensar de você ali no gramado. Isso. Gramado. Ou também onde toma banho, esqueci, no vestiário, né? O que eles vão pensar de você? Nossa, então, tipo assim, são tantos lugares de não poder. E, né, você cria não só uma relação pouco sadia com isso, que faz parte de uma característica sua, mas também você não quer se haver com o fato de que foram seus pais que também persistiram nesse lugar com você. Uhum. E aí a gente simplesmente pode fazer um movimento de ignorar isso. Uhum. E aí que a gente, quando eu tinha falado, né, daquela se haver com aquilo que é difícil. Aí você pensa, você começa o processo terapêutico e aí você vai olhar para a relação dos seus pais de um lugar completamente diferente. Tipo, poxa, né? É óbvio, também reconhecendo o seu lugar de, tipo, passou isso aqui e tal, por que eu ainda me mantive nesse lugar? Eu sempre trago isso de se reconhecer, porque também existe um ponto de responsabilização nossa. Uhum. Então essa imagem foi criada. Mas por que também eu estou persistindo em acatar essa imagem? Isso é de responsabilidade minha. Não posso falar que colocar a culpa no outro é sempre muito fácil, né, gente? Então, peraí, eu sou só vítima nessa relação? Como assim? Tem algo também errado. Então, é de reconhecer os processos e também de se reconhecer, né? No que você persiste ali e do porquê persiste. A gente falou, você trouxe, né, a questão da que a gente ia, realmente a pergunta era
se em questão de pessoas LGBTQIAP+, caberia um recorte, assim, que isso viria de uma outra maneira, com outro comportamento e tal, e aí você explicou um pouco de uma forma geral, até grupos mesmo, né, sociais, assim, a gente falando. E aí, o que me vem na cabeça é se, por exemplo, nesses casos, você deu a entender que vai vir de um outro lugar mesmo, mas num contexto geral, a gente tem comportamentos que são bem específicos, assim, para ajudar até na identificação de uma autossabotagem. A gente falou muito da autodepreciação, a gente falou da procrastinação. Eu, particularmente, tenho uma coisa muito do medo, e eu entendo muito ele como um autossabotador, assim, e é o que eu levo bastante e tal. E queria ver como a gente tem algumas coisas que podem ser identificadas, assim, como são padronizadas dentro desse comportamento, assim. Eu acho interessante a sua pergunta, porque, né, uma vez que a gente fala de sujeitos, indivíduos, pode ser que a gente perceba coisas em comum, mas eu acho difícil padronizar, sabe? De falar assim, isso aqui é sempre, esse sempre é muito complexo, porque não é bem assim. Às vezes aparece de uma forma diferente, de lugar, sempre vai ser de lugar diferente, sabe? Então, eu acho difícil de falar assim, com uma certeza e padronizar com uma certeza que existem esses comportamentos. Mas a gente pode sim se atentar a algumas coisas. Então, acho que essa questão do pertencimento. Então, um homem gay, né? Então, a gente sabe que o ramo da tecnologia, engenharias, por exemplo, são majoritariamente masculinos e héteros. E aí, mas é uma área que você gosta e você acaba não conseguindo sustentar esse lugar de estar ali, de fazer ou aquele curso, ou de estar naquele lugar, porque você se questiona dessa imagem que foi criada, que, né, aquele lugar não te pertence. Então, também de população trans, né, que a gente sabe que, eu acho que a população trans tem um recorte aí que é mais complexo ainda, né, do que da homossexualidade, assim falando. E aí são pessoas que têm sonhos como qualquer outras. E aí elas se veem constantemente nesse lugar de às vezes nem ter oportunidade, né? Que a gente também precisa colocar o recorte social, que será que existe também a oportunidade para se alcançar aquilo? E outra também são tantas barreiras, tantas dificuldades. Eu acho péssimo quando a gente vê na televisão certas romantizações de pessoas que fazem sacrifícios que ela nem deveria ter que fazer para ter acesso ao básico, que é a educação. Então a gente vê a TV às vezes falando, nossa, fulano anda 20 quilômetros por dia para chegar. Isso me mata. E coloca como se fosse uma vitória. Gente, essa pessoa não tinha que andar 20 quilômetros para ter acesso à educação. Sabe? Que bom que ela conseguiu persistir, né? Mas é um sacrifício que outros não fizeram. Sabe? E assim, então, às vezes também a população LGBTQIAP+, vai se deparar com essas questões, né? Tipo assim, dificuldades que são para além que deveriam estar estabelecidas ali. Então, eu acho que pode sim haver atravessamentos maiores, sim, né, na nossa população. Mas assim, eu acho complicado, acho perigoso padronizar, sabe? Acho que colocar caixinhas. Essa englobada. Exatamente, sabe? Mas eu acho que é se atentar mesmo. Generalizar, uma boa palavra. Mas eu acho que fazendo o exercício de, será que eu estou me questionando sobre isso por causa da minha orientação sexual? Por causa da minha identidade de gênero? Né? Porque se esse já é esse recorte, então muito provavelmente você já está fazendo todo um movimento com toda uma construção social do que você tem que ser, né? Do lugar que você deve ocupar. E então, né, acho que já é interessante fazer esse processo terapêutico para falar assim, não, eu posso sim ocupar esse lugar, eu posso sim estar nesse lugar, né? Eu posso sim fazer esse curso, eu posso sim ser feminino, e isso não faz de mim menos homem. E aí a gente questiona também o que é ser homem, né? E o que é o feminino, né? Tipo, às vezes eu fico pego nessa ideia, tipo assim, você não pode ser feminino, mas o que é o feminino? O que é a feminilidade? Exatamente. Sabe assim? Sabe? Então, essas discussões são mais que pertinentes. E eu acho que a gente acaba se permitindo, né? Assim, os meus grupos, pelo menos, meus amigos LGBT, essas conversas são extremamente possíveis. São conversas que, inclusive, adoro ter com os meus amigos. Mas eu fico pensando se esses grupos que são majoritariamente héteros, será que eles discutem sobre isso? Né? Eu não vou nem me ousar a falar aqui, porque não frequento. Não vou nem abrir contexto pra isso, não tenho esses grupos. Então pessoalmente, tem, claro, tem
meus amigos Sim, héteros, mas sim. assim, majoritariamente são grupos com mulheres e tal. É. Mas mesmo os rapazes que estão nesse grupo são pessoas que conversam sobre, então é muito bacana. Uhum. A autocompaixão e essa construção da autoestima saudável podem levar a um papel no enfrentamento e superação da autossabotagem? De que forma isso pode ser construído? Ah, com certeza, eu diria que sim. Eu acho que a partir do momento que você tem uma relação sadia consigo mesmo, mais fácil vai ser para você identificar esses comportamentos psíquicos, identificar esses movimentos que se faz para cair em lugares que não são sadios, sabe? Então, tipo assim, não que vai ser fácil, mas eu acho que talvez tenha uma facilidade maior de se haver com aquilo, porque a sua construção de imagem já perpassou por um lugar mais sadio, sabe? E aí, é claro, quando eu falo dessa construção de imagem, dessa construção de si, todo esse processo aí da sua família, da sociedade, do lugar que você vem. Então, se essa é uma família que questionava, que te permitia ser você, porque, né, você pode crescer numa família que a partir do momento que você apresenta esse comportamento feminino, tá ok? Eles não vão te reprimir, como também podem te reprimir. Então, se eles permitem que você se expresse, você constrói essa relação mais sadia consigo mesmo. Mas se você é cheio daqueles nãos, daqueles lugares que você pode ou não pode ocupar, e aí fica mais difícil de se estabelecer essa relação sadia consigo mesmo, né? Então, acho que quem tá mais sadio consigo mesmo pode sim, não vai ter dificuldade, mas pode sim identificar, acho que de forma mais fácil, esses comportamentos que estão levando para esse lugar de autossabotagem, sabe? Uhum. Você falou aí, inclusive, até um exemplo que eu já até dei aqui no armário que a gente fez um episódio, né? Falando como que a gente contou sobre a nossa sexualidade e tal. E aí é engraçado, porque no meu ambiente familiar, pensando na minha mãe, assim, ela era uma pessoa que me protegia diante esse feminino, mas da porta pra fora, não. Uhum. Então, ela não falava diretamente, tipo assim, você pode ser feminino, mas ela criava estratégias que eu poderia ser. Então, por exemplo, as coisas que eu consumia mesmo, a CD do Rouge, do Calypso, então, tipo assim, eu nunca fui proibido de consumir produtos dentro de casa, assim. Mas quando eu me posicionava como uma pessoa assim pra fora, aí vinha, mas coisa de menina, não sei o quê. Então, assim, ao menos eu tive o privilégio de ter a dualidade, né? Em algum lugar eu estou sendo acolhido, em outro não estou. Então, muitas vezes, eu me apegava a esse lugar de que eu estava acolhido, que era a minha casa, que era com a minha mãe, que era com as minhas coisas ali da porta pra dentro. Eu podia falar o que eu queria, consumir o que eu quisesse ali. Uhum. Mas muitas pessoas não têm nem pessoa, né, incentivando, te apoiando, falando que você pode fazer o que você quiser, tomar uma decisão, saia desse relacionamento, né? Às vezes não tem um amigo ali pra ajudar aquela pessoa, né? Isso é tóxico, né? Enfim. E a outra pessoa também tá aberta, né? Exatamente. Muitas vezes também não tá, aí fica mais difícil. Não tá disponível, né? Não tá disponível. Essa indisponibilidade é complicada mesmo. E você pensar também que às vezes a terapia, ela é uma questão, ela é um privilégio, às vezes, pra alguém não acessa a terapia. Então, tipo, uma pessoa que não tá aquilo, que não pode ter um profissional que vai te ajudar a entender todas essas questões e tomar ações e decisões e tal. Então, tipo, a coisa é bem mais complicada, porque aí, até que ponto você vai ouvir a opinião, por mais que a pessoa seja seu amigo ou uma família, né? Porque você vai partir do pressuposto que essa pessoa não sabe do seu dia a dia. Ela vai falar com base na vivência dela, sim, na experiência dela. Então, é bem pontuado, amiga. Exatamente. Bem pontuado. Exatamente. Esse exercício não é fácil, né? De diferenciar o que é do outro, o que é meu. Porque muitas das vezes a gente acaba catando algo que é do outro, que não tem nada a ver comigo. E isso com certeza vai me gerar sofrimento. Né? Porque, igual você falou, infelizmente ainda esse lugar do acesso à terapia pode cair sim nesse lugar de privilégio mesmo. Infelizmente, né? E aí essa pessoa conversa com amigos, e não tem problema conversar com amigos, inclusive tem amigos, ótimo, converse com os amigos. Mas os amigos também têm suas opiniões próprias, né? Por isso que a gente fala que, muita gente fala assim, eu sou o psicólogo do grupo, né? Calma, você é um bom ouvinte, né? Vocês aí que ficam falando pra eu me formar em psicologia. Gente, pelo amor de Deus, eu faço terapia. Para de falar isso pra mim. Só fazendo adendo aqui, muito importante isso. Você
ser um bom ouvinte e tal, não te faz terapeuta. Nossa, é um ótimo conselheiro. Por que você não formou em psicologia, gente? Pelo amor de Deus. E terapia não é sobre dar conselhos. Dar conselho é fácil. Se fosse um milagre, eu seguia os conselhos que eu dou, sabe? Eu não tava aqui fazendo tão bom ajuda. Se eu fosse tão pior de curso, assim, eu não tava fazendo terapia. Eu tava seguindo os conselhos que eu dou pros outros, que eu nem sigo. E a terapia, ela não te dá conselho, ela te orienta, ela abre a sua cabeça, ela faz você refletir. Ela vai te questionar pra que você possa tomar a sua escolha diante daquilo que você ela não te dá nada. O psicólogo não escolhe nada. Seu psicólogo não escolhe nada por você. Exatamente. Não faz por você, né? Voltando aqui, a gente tá falando de responsabilização, é você se responsabilizando pelo que você faz. Você não tá ali pra que você tenha esse espaço pra um outro te falar o que fazer, pra depois você falar, mas foi você que falou isso comigo, pra eu fazer isso. Que ótimo, não precisa me haver comigo. Eu não fiz a psicóloga falou pra fazer assim, você sabe. Exatamente. E a questão da opinião é justamente aí, né? A pessoa pode emitir a opinião dela, mas a partir do momento que você decide acolher aquela opinião, fazer o que lhe foi falado, aquele conselho, a escolha é sua, né? Não é do outro. Pode ter vindo do outro, mas a escolha é sua. Então se responsabilize por ter acatado aquele conselho que lhe foi dado, né? Então por isso que esse lugar do conselho não é lugar do psicólogo, não. E aí? Mas, gente, muito bom bater esse papo, assim, achei ele importantíssimo, achei o episódio, assim... Gatilhou? Não, gata, não, assim, mas... Aquelas demais... Não, mas óbvio que trouxe várias reflexões, assim, e me vi em várias situações, assim, porque às vezes você acha que você tá num processo já avançado, e às vezes você escuta alguma coisa, porque hoje eu escutei coisas aqui que eu falei assim, talvez na próxima sessão eu vou ter que trabalhar isso melhor, aí não tá tão concluído assim como eu achei. Mas agora eu queria trazer um pouco de emoção, sabe, uma coisa um pouco mais leve, mais descontraída pra esse episódio, que é o nosso quadro Emocionou. Matheus, a gente tem um quadro que chama Emocionou, que é um quadro de dicas. Então, o nosso convidado e a gente faz indicações de qualquer coisa, lugares, filmes, música, série, livro, novela, texto, atividades, enfim, qualquer coisa que a gente acha pertinente, que a gente gostou, ou trazer uma situação, algo que a gente viveu, que foi legal, divertido, que marcante, enfim, que emocionou, algo que emocionou. Então, fica à vontade. Fica à vontade. Ai, gente, é assim, eu sou fã de Beyoncé, né? A maioral, né, amor? Não tem como. Quem é a maior? Claro que eu vou aqui indicar, escutem Renaissance, por favor, se façam esse favor. Algo maravilhoso aí, por favor. Se você ainda tá, né, se você até hoje não tomou vergonha na cara. Se até hoje você não se deu esse prazer, por favor, faça isso. E Beyoncé, se você estiver escutando a gente, vem pro Brasil. Tá, obrigado. Mas só ano que vem que eu tô sem dinheiro esse ano. Obrigado. Sim, ano que vem, porque olha, já teve muita coisa esse ano. Não tá dando mais, pelo amor de Deus. Mas venham, por favor. Eu não aguento esse negócio, tipo assim, Beyoncé do Brasil. A pré-venda começa semana que vem, mas ela vem só em dezembro, hein, gente? É assim. Exatamente, gente. Não tem dinheiro, gente. Já tem dinheiro. Já foi vende o ingresso. Eu só vou vender o ingresso na semana do show. Zero planejamento. Zero planejamento. Totalmente contra. Pois é. Mas pra além do álbum, tem uma música do Sam Smith que eu gosto muito, que chama Midnight Train. E vai falar, a música traz uma questão de uma relação que, apesar dele amar o outro, ele se escolhe assim, no final do dia. E ele vai pegar esse trem da meia-noite aí. Então é uma música que eu indico que, assim, quando o álbum lançou... De que álbum que é esse? É do Lonely Hour, acredito. É o... Não é do Glória, não. Não a gente ficou super falando do Glória. Glória. A gente ama o Glória também. A gente ama o Glória. Algo injustiçado, não divulgou, não fez nada. Aquela música... Ai, como chama? Que é uma super balada, assim, que a gente tem que ter clipe, tem que ter clipe. Dance. Essa música é muito boa. Essa é muito boa. Vou até confirmar qual álbum é. Qual álbum? É o último ou o penúltimo? Essa música você tá indicando. Eu acho que é do penúltimo. O penúltimo é aquele que é enorme, né? O álbum é muito grande, gente. Uma Pablo Vittar aqui. Não é Vittar Love, mas eu escutei. Ele tem umas músicas que eu gosto, mas ele é muito grande mesmo. É um álbum muito grande. Não, eu falei que era o Lonely Hour, mas na verdade é The Thrill of It All, o nome do álbum. Gente, que álbum é esse? Chocado. Sei que é essa... lembrei qual que é. Qual é o nome da música? Goodbyes. Midnight Train. É a quarta faixa. Fechou.
Isso. Vou... Na verdade, também escutem esse álbum, porque ele é maravilhoso. não tava salvo. É o Love Goals da pandemia, que ele é enorme, que tem a música com a... É verdade. Com a Normani foi pra ele, né? Nossa, E... É um álbum grandinho mesmo. Gente, 49 Áudio minutos, music. esse álbum não é grande. Meu Deus, elas na era da TikTokização, que é uma você tá Não, vendo amigo, essa mas teoria? ele não tem uma... O Love Goals é grande, sim. Nossa, eu fiquei Tudo fica muito curto. É tudo muito curto, aí você tem mini prazeres, não sei se é o termo certo, mas você tem com mais frequência, mais prazer, mas é mais curto, Sim. né? Oh, tô chocada. Porque você. E olha que isso é uma problemática, né? Porque olha que você vê. Isso desenvolve um comportamento de não conseguir escutar uma coisa inteira. Aham. Porque ela, assim, ai, nossa, cansou. Uhum. Mas, nossa, você nem se deu, nem se permitiu escutar, né, o álbum todo, ou ver o filme todo, enfim, seja o que for. Você precisa daquele curto ali, daquela coisa, daquele prazo curto, pra ter um prazer rápido e já ir pro próximo pra ter prazer novamente. Aham. Gente, mas o tipo álbum tem assim. umas 15, 16 faixas. Isso era um álbum que a gente costumava ouvir lá nos anos 2010. Hoje em dia os álbuns são, tipo assim, 10. É quase um EP, né? Se não for uma música de 1 minuto, acaba ela sem vergonha, né? Mas assim... Hoje você vê um álbum de 10, 12 faixas, assim, né? Tipo assim. Mas eu acho que ele tinha lançado Love Goes, e aí, é porque ele também, como foi época de pandemia, ele tinha lançado essas músicas que foram, tipo, Bem antes, singles, né? Tipo assim, e soltas. demorou, porque acho que tipo, esse single com a Normani, tipo, sei lá, 2019, Exatamente. Ela de 2019. Exatamente. E são ótimas, inclusive, ó. Ele lançou o single e depois ele inseriu esses singles dentro No do álbum. álbum, Eu que acho é por causa isso de ficou um pouco mais stream extenso. também, né? Números. E Tem essa dessa desse tática, álbum. né? The Love Goes. Não é do Gloria, não? Não, Não, do Gloria, não. Ai, confundi, amiga, é o Love Goes. Aham. Love Goes. O Love Goes. Nossa, fã de Sam Smith. A gente, amigo, na pandemia, quem salvou, né, amigo? Sam Smith. A gente adorava. Chloe Hale também. Nossa, Chloe inclusive Hale. foi aniversário do Ungodly Hour essa semana. Foi. Muito bom também. Nossa. Eu acho que elas eu comentei com você barbarizaram, né? delas, eu te mandei algum vídeo delas, alguma coisa assim. Você falou assim, VMAs. eu amei o álbum delas. Nossa, e tal. é muito Welcome bom. to Muito bom. A gente ficava só trocando figurinha. Porque pandemia, né, gente? A gente Ah, não mas, podia ver gente, ninguém. Aí, 2020, tipo, se não fosse a pandemia, a gente ia causar nas festas, né? Porque teve álbum bom pra Teve caramba. muito álbum bom. Poxa. Eu e o Sam. Eu e o Matheus vivíamos Tá sempre falando. Vivíamos falando dessa música dance, porque ela é uma baladinha muito gostosa, assim. A gente falava assim, amiga, muito. A gente precisa de uma balada que toca dance. E amigo, não teve, né? Não. Não escutei. Do Cromática, que teve uma balada que eu fui no Rio, que tocou Replay da Gaga. Que meu sonho era Replay da Gaga, tem que tocar. Rayon Me vai tocar. No meu aniversário na gruta, que teve a Air Fryer, tocou, foi replay, não foi? Que a gente, você quase caiu em cima do notebook. Claro. Nossa, amiga, a gente ficou, nossa, esse dia Com foi certeza. bafo, viu? Air Fryer na gruta, melhor festa, gente. Com a próxima edição vocês vão. E você, minha mãe, qual que é o seu emocional de hoje? Amigo meu emocionou, ele desencadeou até outras coisas, assim. Outras emoções? Outras emoções. Mas ele... É aquela coisa, tem álbuns que eu ouço de primeira e não me desce. E aí eu tenho que digerir esse álbum e tal. Mais uma vez eu indicando o álbum, né? Isso que eu tô atrás. Mas é o álbum da Júlia Mestre, do Bala Desejo. É um álbum muito bom. É um álbum que eu já falei com o Carlos pra ele ouvir. Não sei se ele ouviu. Eu fiquei vigiando no dia que eu mandei pra ele uma música. Mas eu ouvi essa ouviu. sim. Como é o nome dela? Que eu falei que era bem Rita Lee. Meu Paraíso, eu acho. Não, é Arrepiada. Arrepiada, então? É Arrepiada. É bem Arrepiada. Rita Leezinha a música. Bem eu Rita gostei. Lee, assim, e tal. E hoje eu fiquei... E eu vi no show que ela fez cover de Ovelha Negra, né? Não, Ovelha Negra não, outra música. Ovelha Negra. Agora só falta você? Um belo Desculpe dia. o Huawei, né? Não. Ah, depois eu vou ver. Desculpa, eu tô confundindo, que a Mamundi também fez cover pra ela. Ah, tá. Então, enfim. E aí, muito bom, é bem Rita Lee, é uma delícia o álbum dela. Eu fui no show dela sexta-feira com a Mamundi, assim, é ótima, ela é muito teatral, ela é muito angelical, assim, ela é muito maravilhosa, o show dela, eu gostei muito, assim. É aquela coisa, né? Deixa os hits pro final pra você ficar lá até o final. Eu tava doida pra ir pra casa, cansada, mas fiquei até o final. E eu queria trazer também um pouco de reflexão sobre a Júlia Mestre, sobre o Bala Desejo, porque eu vejo muito hate sobre eles, assim. Jurídico Bala Desejo. Jurídico Bala Desejo, porque assim, do meu recorte, do meu entendimento também, não sou nenhum estudioso da música, mas pelo que eu já vi de artistas que eu consumo, a música no Brasil, o artista, ele é muito sofrido. Ele tem que lutar muito pra chegar onde ele tá. Ele nunca tá num ambiente tipo, ai gente, quero lançar um álbum agora e tenho tanto de investimento. Exceto
sertanejo, que a gente pensa em Marília Mendonça, 1 milhão só pra lançar o primeiro trabalho. É isso que eu ia falar, depende muito do gênero musical também, né? Então, sertanejo tem investimento. Então, assim, às vezes você ouve lá Jorge não sei o quê, e aí já tem DVD ao vivo, tem não sei quantos milhões de stream, que tem dinheiro. O Eu agro, acho incrível como que todos os clipes deles são sempre ao vivo, né, gente? Sim. Nunca eu vi. Do nada um artista que você nunca ouviu falar, tá gravando um DVD lotado, mas aí o investimento dos proprietários de terra, amor, dos reis da agropecuária no Brasil, que compra rádio, né? Ele chega como lá, diz a Camila Fialho, o boi, é muito difícil competir com o boi. É muito difícil. Então, a reflexão a música no Brasil, do artista independente, ela é muito sofrida. Então, se o Bala Desejo são artistas que tiveram um pouco de privilégio para chegar onde eles tiveram, que bom. Eu espero que muitos artistas tenham o privilégio de conseguir construir em carreiras muito mais fáceis, de serem indicados ao Grammy, muito mais fácil, que sejam todos no primeiro álbum. Então, é o recado que eu dou pra gente pensar e refletir sobre as formas que a gente consome, como a gente julga o trabalho da pessoa que tá começando, da onde ela tá vindo, que história ela tá trazendo pro trabalho dela. É muito fácil a gente vanglorizar uma Beyoncé, uma Rihanna, uma Gaga, mas tem tantos artistas pequenos, principalmente aqui em BH, em outros lugares, que estão fazendo corre, que é muito bom, e que a gente tá tipo, foda-se, ele é pequeno. Gente, mas o talento que esses artistas têm. Então eu espero que tenham privilégios mesmo, que os próximos artistas consigam. Eu tô falando de qualidade, tá, gente? Eu tô falando que o trabalho deles é o melhor do mundo, não sei o que, não. Eles são muito bons mesmo. Se eles fossem ruins, tem privilégio. A gente vê vários pessoas aí que viralizam nas redes, lançam música, e a gente fala, que bomba, que ruim. Não, é sobre talento. Aí eu deixo pra você emitir essa opinião. Eu não vou emitir essa opinião. Mais um dia a ratinha da Pablo vindo falar que eu sou host de um podcast fracassado. Então é isso, fica de reflexão. Consumam artistas locais, consumam artistas que vocês têm acesso a esses artistas também. Os grandes estão ganhando dinheiro, os sertanejos aí, nem se fala. Também consumo sertanejo dentro dali da minha ótica. Essa semana, inclusive, meu emocional era outro. Eu ia indicar um álbum do Bruno e Marrone de 2005, que essa semana eu fiquei, eu e o Carlos trabalha comigo. Beijo pro Carlos. A gente fritou no Bruno e Marrone. É o de Chorão as Rosas. Também. Tem o Inevitável e tem um outro, mas é nessa era. Eu amo Chorão as Rosas. E você, minha amada, o que te emocionou essa semana? A Madre Blá 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 panfletou ela com o certificado emitido na escola Vaguinho MPB Doll de música alternativa nacional. Um beijo, Vaguinho! Amiga, vou indicar o debut dela. Porque eu vim aqui e indiquei Jessie Nelson, indiquei, mas eu também vou indicar uma negra de verdade, que é a Liene, do Little Mix. Teve seu debut solo essa semana, Don't Say Love. Todo mundo achando que a Jade ia ser a primeira a debutar no grupo, mas não, amor, pelo visto vai ser a última. Porque a mulher só viaja pra cima e pra baixo, tira férias, virou mochileira agora. Não quer saber de trabalhar, só quer férias. Uma década trabalhando, agora ela quer descansar. Ele e o bofe dela. Certíssimo, eu faria o mesmo. Eu também. Mas na internet eu vou cobrar trabalho, porque eu sou fã igual a Gaga. Todo mundo cobrando trabalho dela, ela fazendo propaganda de Dorflex, teve que ir lá fazer textão. Não, gente, tô gravei o filme, agora eu tô editando aqui, ó. Vai ter show da Cromática filmado, preocupa não. Ela colocando uma fotinha na televisão, tirando uma foto. Ai, gente, eu amo a Gaga. Não fala da minha mãe, eu amo. Não, eu amo a minha mãe, mas tipo assim, eu amo a ótica de drama que ela constrói nas coisas. Ela é tipo assim, ela agachada, assim. Ela é teatral. Gente, a foto preto e branca ela já traçou. A minha mãe é dramática, ela é teatral. Essa coisa, né? Mas o debut da Leiane, o single dela, Don't Say Love, um Europop assim, delicioso. O clipe tá lindo. A mamãe debutou com tudo, tá radiante, tá feliz, ela só merece o bem, entendeu? Ela merece tudo de bom. Vamos dar stream na mamãe pra essa carreira solo, assim, deslanchar, tá? Dê stream na Leiane do Little Mix. Se você nunca deu stream no Little Mix, também vai dar, entendeu? LM5 e Glory Days, os maiores álbuns da discografia. Deem atenção pras joias britânicas. E é isso. O meu emocional é esse. Liane Pinocchio, a mulher. A eterna rainha. Gosto sempre ela. Ela é maravilhosa mesmo. Chama Liane Pinocchio? Liane Pinocchio. Mas agora... tá! É o outro, Liane. É, porque o nome dela é Liane. É porque aqui tá escrito só Liane. É. Achei que era uma piada, sei lá, de fã. Liane Pinocchio. É muito mentirosa, muito fofoqueira. É a Lady Gaga do UK. Ai, gente, então a gente vai ficando por aqui com esse episódio. Matheus, muito obrigado. Nossa, esse papo foi assim,
muito importante, muito enriquecedor, foi muito massa. Eu vou sair daqui direto pro divã, vou marcar, mentira, minhas sessões já estão todas marcadas do mês desde ontem, minha filha, que a minha pessoa falou, amanhã abre a agenda. E eu vou lá e marco. Mas queria que você se despedisse e aproveitasse esse espaço para divulgar suas redes mais uma vez, onde a gente te acha, onde as pessoas conseguem agendar uma sessão, fica à vontade. Eu quero agradecer novamente o convite, eu acho que é um papo extremamente pertinente e necessário, né? Principalmente hoje que a gente é, assim, atormentado por tantas coisas, né? Então, é muito importante falar sobre. Eu quero deixar uma diquinha aqui, né, no final. Gente, terapia, existem diversas linhas teóricas, né? Então, se permita. Você foi não gostou? Vá em outro profissional da mesma linha teórica, ou vá em outra linha teórica. Existem várias, né? Às vezes a gente tem essa generalização da psicologia enquanto uma coisa única, né? Mas quando se trata da clínica, existem diversos atendimentos, diversas formas de se trabalhar. Então, se você não se identificou com uma, vá na outra, que talvez essa seja ali pra você, né? Isso também se permita trocar de profissional, né? Se não tá bom o seu processo, enfim. Isso faz parte também do processo. É uma diquinha que eu queria deixar, porque acho que de uma forma geral as pessoas não sabem disso, né? E, novamente, minha rede social é Matt Henry, MATTHENRIE. Vocês podem me chamar por lá, ou também podem me chamar pelo WhatsApp, que eu também, né, minha foto tá liberada, então as pessoas vão saber quem eu sou, e eu consigo aí responder elas pra fazer esse primeiro agendamento. Arrasou. Amigo, muito obrigado por ter aceito o convite, né? A gente já se conhece há bons anos aí. Bons anos. Então, fiquei muito feliz, né, da gente trazer um assunto sensível aqui, tanto para nós, né, para quem tá em casa também, ouvindo, e é algo muito importante que afeta muitas áreas da nossa vida, Sim, né? Exatamente. Então, muito obrigado, muito feliz de você ter vindo. Eu que Obrigado. E eu sou Carloteira, Carlota Joaquim, no amor da sua vida, e você me acha nas redes sociais como Carlos Noog, Noog. Um beijo e um cheiro, minhas madres. Oi, eu sou o Fercito, Ferciângela, mas Falciane, jamais. Vocês me acham nas redes como @oifes, me sigam lá. Aguardo vocês. Muito obrigado, minhas comadres. Beijo, até o próximo episódio.